E aí, galerinha, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, dando sequência à nossa aula de ética e projeto de vida. Como está a quarentena? Tudo certinho por aí? Nós estamos a uma tela de distância e vamos dar continuidade nesse projeto das videoaulas. E nós estamos juntos hoje com o sexto ano para falar sobre os livros sagrados. Nós vamos falar sobre a importância da escrita na construção religiosa. Veja que interessante, toda cultura, todo desenvolvimento, todo desenrolar de qualquer civilização, isso nós aprendemos na história, ele teve um diferencial a partir do momento que se teve um acolhimento da questão da escrita. Se nós lembrarmos aí dos povos da antiguidade, a escrita é o grande diferencial na constituição social, na organização social, etc. A religião também, ela adere a essas questões. Então, toda aquela tradição oral, toda aquela transmissão de pensamentos, toda aquela transmissão ética e religiosa, elas passam a ser escritas. E daí surgem os nossos livros sagrados. Os livros sagrados são textos escritos que, em seu significado religioso, apresentam a experiência de manifestação do sagrado, como também o momento do registro histórico da religião. Muito do que se conhece das religiões está nos livros sagrados. Muitos são os livros sagrados que nós já ouvimos e já conhecemos. Por exemplo, a Bíblia Sagrada, o Alcorão, as Vedas e muitos outros que nós vamos conhecer ao longo desse trimestre. É interessante percebermos que os textos religiosos, eles não trazem somente a mensagem divina, aquilo que se prega, aquilo que se ensina, mas também traz características da sociedade, de época, do contexto onde foi desenvolvido aquele determinado texto. O livro sagrado, ele possui algumas características, e essas características, elas vão, então, elas vão nos dando uma luz do que significam esses textos e de como eles são utilizados pela religião. O livro sagrado é o centro da tradição religiosa e deve ser respeitado. Nós vamos voltar naquilo que nós já falamos em outros momentos, né? A questão da diversidade e do respeito. O livro sagrado, ele é algo que deve ser respeitado, que deve ser lido com todo cuidado. Nós não devemos julgar pela verdade, mas julgar por aquilo que se crê. Então, o livro sagrado, ele tem essa característica. Sagrado, o termo sacralidade, é aquilo que já dá a ele um valor muito especial. Mas se nós não cremos naquilo que está escrito, devemos respeitar aquilo que está escrito dentro daquilo que o outro crê. Apresenta a experiência religiosa sagrada. A experiência, as iluminações, por exemplo, o Alcorão, ele traz toda a experiência que Maomé teve diante do anjo Gabriel. Ou a Bíblia Sagrada traz a experiência do povo do Antigo Testamento, a figura de Cristo. Tudo que se experimenta, o livro sagrado ele vai transmitir, ele vai apresentar em seus textos, em suas crônicas, em seus salmos, em seus poemas, em suas parábolas, etc. A mensagem escrita no livro sagrado é preservada ao longo do tempo, mesmo o texto sendo escrito em um período que não é o atual. Sua experiência religiosa revela significado e orientação para o grupo religioso que a segue. Vamos entender uma coisa sobre a questão da experiência religiosa. O texto sagrado, geralmente, ele não é um texto atual. Nós temos artigos e documentos e outras formas que são desenvolvidas na atualidade. Mas quando nós falamos, por exemplo, eu vou falar muito da Bíblia porque é o que nós mais conhecemos, tá? Não estou direcionando ao cristianismo, mas eu acho interessante nós falarmos daquilo que a gente tem mais conhecimento. É diferente da gente falar, por exemplo, do Alcorão, que não faz muito parte da nossa cultura, vamos dizer assim, que nós não temos muito conhecimento. Mas se nós pensarmos no que está escrito, por exemplo, na Bíblia, no Antigo Testamento, do período da Antiguidade, né? Época de Moisés, época de Abraão, etc. A experiência religiosa deles feita naquele momento, ela está naquele momento, naquela ocasião. Mas a experiência religiosa, a religiosidade faz com que aquele que crê no que está escrito naquele livro sagrado, ele viva aquela experiência daquele personagem nos dias atuais. Entendeu? Por exemplo, vamos lembrar daquele episódio de
Moisés com a sarça ardente no Monte Sinai. A sarça ardente não está mais pegando fogo como estava descrito no texto. Moisés já não existe mais. O Monte Sinai, ele está lá intacto naturalmente. Porém, aquela experiência que ele viveu dentro da sua religiosidade, ela vem ser apresentada àquele que crê na mensagem que aquela experiência trouxe para ele naquele momento. Então, não é um texto atual, mas a experiência ela se atualiza dentro da questão da fé. Então, a fé atualiza a experiência descrita no texto sagrado. A narrativa da escrita é sagrada e não científica. O homem religioso, quando abre o livro sagrado, encontra uma mensagem de orientação para a sua vida. Não se trata, por exemplo, de uma leitura científica. Por exemplo, eu pego um livro de literatura e vou ler um determinado texto. A leitura de um livro sagrado, ela está ligada a uma experiência religiosa. O homem religioso, ele abre o livro para se orientar, para se conduzir dentro de uma ética, dentro de um comportamento, enfim. Não se trata de uma leitura por leitura, né? Claro, por exemplo, não impede, por exemplo, de você ler um livro sagrado com cunho científico. Por exemplo, quando eu fiz a faculdade de História, eu fiz um trabalho sobre o Império Romano através de textos e descrições narradas pela Bíblia, fazendo um comparativo do que nós estudávamos dentro dos livros de história antiga. Então, eu fiz uma leitura científica, mas o meu objeto, Bíblia Sagrada, naquele momento, era um objeto científico, era um livro. Mas para o homem religioso, o livro sagrado ele tem essa característica de ser lido como que uma experiência religiosa, como uma orientação. Tudo bem? Para a compreensão da mensagem, o leitor deve respeitar as normas estabelecidas pela própria manifestação religiosa. Ou seja, a compreensão da mensagem também ela deve ter uma grande responsabilidade. Uma vez com que o homem religioso ele faz essa leitura, ele se compromete com aquilo que ele crê e com aquilo que está descrito no texto. Os livros sagrados podem apresentar nos seus textos diversas fases, ou seja, textos escritos em tempos diferentes, autorias diversas, linguagens diferentes. É interessante nós termos a responsabilidade de ler o texto com o olhar daquele que escreveu, com o tempo que foi escrito, né? Existe muito a má utilização do livro sagrado na interpretação daquilo que se quer impor ao outro. Então, é necessário também ter essa responsabilidade de uma leitura um pouco mais compreensiva com aquilo que foi escrito, né? Distingue o tempo do texto do tempo do leitor, portanto, a necessidade de instrumentos para compreendê-lo e atualizá-lo. Então, a leitura de um texto sagrado, ela está ligada totalmente a uma experiência religiosa. Então, ela deve ser, a experiência religiosa é um instrumento para que você se aproxime do texto sagrado enquanto um objeto sagrado. Tudo bem, galera? Vamos fazer uma atividade e essa atividade vai nos ajudar a compreender mais um pouquinho e nós vamos voltar em outras aulas a falar dos textos sagrados de forma bem mais direta, tá? Você conhece algum livro sagrado? Qual é esse livro? Comente um pouco sobre o que você sabe sobre ele. Eu falei da Bíblia, mas tem outros livros sagrados que você também pode pesquisar e fazer aí uma leitura e aprender um pouco mais. E você vai destacar, então, desse texto, de todo esse material que nós lemos juntos, você vai destacar 10 palavras importantes e, em seguida, vai construir uma cruzadinha. A cruzadinha nos ajuda a colocar em pequenas palavras os conceitos que nós aprendemos na nossa videoaula. Galera, foi uma alegria estar com vocês, espero que tenham gostado, e na próxima aula a gente vai dar sequência a esse assunto, ao assunto do nosso trimestre. Até a próxima e se cuidem, até porque não podemos perder nenhum soldadinho nessa guerra.